Beleza, pessoal? Nesse tempo que tem tido bastante notícia aí sobre ganhar ouro em jogos, né? Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui um conselho de Jesus. Ele fala o seguinte, né? Eu te aconselho que você compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que você se enriqueça. Você compre de mim as roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez, e comprar também um colírio de mim, para que você possa passar a enxergar. Esse é o conselho que Jesus dá para os irmãos lá de Laodiceia, numa carta que mandou para eles. E aí você vê, né, que esse ouro para comprar de Jesus, né, ele, quer dizer, ele é uma compra, né? Ele tem algo que você faz, existe uma disposição em pagar um preço para obtê-lo, né? Mas não é algo que vem pela, sei lá, pela competição, tal, mas ele está relacionado com ser zeloso e com se arrepender, porque é isso que Jesus fala na continuação desse conselho que ele dá lá para o pessoal de Laodiceia, né? Ele fala assim, ó: eu repreendo e disciplino a quem eu amo, então seja zeloso e se arrependa. E aí ele vai trazer a chance para que aquelas pessoas que até então estavam deixando ele meio que do lado de fora, ele estava batendo na porta lá, ele está trazendo essa palavra que dá a chance para aquelas pessoas, ao serem zelosas em viver o que ele fala, e em mudarem sua mentalidade para pensar as coisas como ele pensa, seria a chance deles passarem então a receber Jesus, estar junto com ele, porque ele ia entrar e comer com eles. Olha que maravilha, né? E aí é interessante a gente perceber também quando ele fala, né, que eu repreendo e disciplino a quem eu amo, né? Porque às vezes a gente pode ter a tendência em se sentir amado por Deus e por Jesus quando ele faz acontecer aquilo que a gente queria, né? E só que quando ele vem com uma palavra dessa, não é muito agradável de ouvir, né? Só que ele está amando também quando ele faz isso, porque quando ele dá essa chance pra gente, se a gente for zeloso em praticar o que ele está dizendo, então a chance de estar mais perto dele. Outra coisa é que assim, esse zelo em viver o que Jesus fala, em comprar dele essas coisas que, por exemplo, esse ouro que nos faz ser ricos aos olhos dele e não aos olhos de outros ou do mundo, não tem a ver com, por exemplo, eu conseguir tá no lugar mais alto em comparação com os demais, né? Não pode e tal. Na verdade, tem muito mais a ver com eu estar no lugar mais baixo, né? Mas não é um lugar mais baixo do que os outros, né? Comparando com eles, mas o lugar mais baixo que eu possa estar. Eu estou falando, sabe do quê? Quando Jesus fala a respeito de que o maior no reino dos céus, no reino de Deus, na verdade, quem se faz pequeno como uma criança, quem se humilha como uma criança, porque se humilhar tem a ver com se rebaixar, se fazer pequeno, né? Então, ou simplesmente, né, você se despojar da sua própria vontade de ser grande do ponto de vista das pessoas ou de você mesmo, para que, na verdade, aquilo que Deus seja grande em você, quer dizer, ele esteja habitando grandemente em você as características que o Pai tem, vivendo de uma forma simples assim, né? Porque quando Jesus, eu citei um pouco antes a respeito de comprar dele e estar disposto a pagar um preço, isso não significa que que ele venha pedir da gente algo muito complicado de se fazer, mas é a nossa disposição, né, em amá-lo, em estar disposto a mudar de mentalidade, seja inclusive por coisas que talvez, sei lá, desde sempre eu achei muito boas, ou que eu não estava muito afim de mudar, mas por ele e por amor a ele, né, a gente viver dessa forma, porque ele mesmo disse em outra ocasião que, na verdade, quem quiser ser grande, ou quem quiser ser o primeiro, né, quem quiser ser grande, que se faça um servo, no sentido de ser um serviçal das outras pessoas, né? E quem quiser ser o primeiro, que se faça um servo, no sentido até de ser um escravo dos demais. Porque o próprio Jesus mesmo, ele sendo, né, ele estando com Deus desde o princípio e sendo Deus, ele mesmo se fez homem e veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? E para pensar um pouco, se ele conseguiria ter passado por todo o processo da crucificação, dando a vida física mesmo, e até no sentido, né, toda a parte dos sentimentos da alma dele, ele conseguiria dar a vida nesse sentido se ele tivesse muito preocupado em, sei lá, em ser grande em algum sentido? Na verdade, ele se humilhou, né? Ele se rebaixou para poder viver isso, né? E aí isso é mais profundo do que só pensar que aquelas pessoas humilharam ele no processo da crucificação. Porque na verdade, ninguém tirou a vida dele, ele mesmo deu a vida dele cumprindo aquilo que o Pai mandou ele fazer.
né, e inclusive ele tem poder para dar a vida e para retomar, porque isso tem a ver com o que o Pai trouxe para ele fazer, o que o Pai disse, o que o Pai mandou, né? E ele se fez pequeno, tanto, né, e a gente está falando aqui da crucificação, então tanto nesse momento quanto na vida dele aqui, o fato dele ele estava com o Pai, ele decidiu descer, cumprindo o envio do Pai aqui e está com a gente. Isso ele já se esvaziou dele mesmo, no sentido, ele já se fez pequeno. Imagina ele vir como homem, viver aqui e sabendo que ele amaria as pessoas, falaria para elas palavras de vida, mas que a maioria das pessoas iam rejeitar isso, inclusive persegui-lo por causa disso. Para pensar quanto isso tem a ver com se fazer humilde, se humilhar, se fazer pequeno, como isso é presente em Jesus e como a gente tem a aprender com ele e a fazer igual, se a gente quer seguir Jesus, né? Então, essa é uma palavra de Jesus aí para a gente ter ouvidos para ouvir, prestar atenção, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e a gente prestar atenção em tudo aquilo que ele nos ordenou, nos ensinou, e viver como ele viveu, como ele é e como ele vive até hoje e continua falando com a gente. Falou, pessoal!